Oi pessoal, no vídeo de hoje nós vamos aprender a fazer uma receita de pão sem glúten. Os ingredientes vão estar na descrição deste vídeo. Vamos começar? Para iniciar, eu untei uma forma de pão com spray desmoldante. Eu acho que facilita o processo, mas você pode untar da forma que você achar melhor. Deixe separado. Aqui eu tenho duas bowls de inox que eu vou utilizar para misturar. Em uma os secos e em outra os ingredientes úmidos. Nós vamos começar ativando o fermento para fazer o pão. Em um recipiente você vai colocar o fermento biológico e um pouco de água para fazer a ativação. Pode utilizar água fria mesmo. E um pouco da farinha de arroz que você vai utilizar na receita. Mexe bem, até dissolver todos os grumos da farinha e do fermento. Quando estiver bem dissolvido, você vai deixar separado até a ativação do fermento. Na bowl maior, eu vou misturar os ingredientes secos. A farinha de arroz, o amido de milho ou a fécula de batata, o que você preferir. O polvilho doce. E o açúcar. Pode misturar já as farinhas. Reserve. Agora nós vamos ativar também a goma xantana. Aqui eu tenho 6 gramas de goma xantana, que eu vou misturar em 6 gramas de óleo. Sempre a mesma quantidade. Mexe bem até dissolver toda a goma. Vai formar uma espécie de geleia. Reserve. Na outra bowl, nós vamos misturar os ingredientes úmidos. Vamos começar pelos ovos.
a água, misture. Você vai deixar por último a mistura da goma xantana, a gordura, o azeite da sua preferência e o sal. Aqui também nessa mistura de líquidos você vai misturar o fermento que a gente deixou separado ativando. Misture bem até os ingredientes estarem bem homogêneos. A mistura do fermento misture levemente. Agora nós vamos misturar os ingredientes úmidos nos ingredientes secos. Para isso você pode utilizar a colher ou você pode utilizar também um fouet. Eu prefiro o fouet, então eu vou utilizar ele hoje. Misture bem até a massa ficar bem homogênea. Você vai notar que a massa está líquida. Não tem problema, porque quando nós colocarmos a mistura da goma xantana, a textura da massa vai modificar. Lembrando que todas as quantidades e todos os ingredientes que foram utilizados vão estar na descrição do vídeo. Eu utilizo também, para fazer a medição dos ingredientes, a balança. Se você quiser também pode utilizar, porque fica mais prático para você fazer as receitas. Também vai ter o link da balança que eu utilizo aqui embaixo. Quando já tiver com a massa bem homogênea, sem nenhum grumo, a gente pode começar utilizando os outros ingredientes que ficaram por último. Vamos começar com o sal. Pode mexer para dissolver o sal. Você vai ver que a textura da massa já começa a modificar. Agora nós vamos utilizar a gordura de sua preferência. Eu aqui utilizei azeite de oliva. E a mistura que nós fizemos de goma xantana. Vamos misturar bem até incorporar. Você vai notar que a textura da massa já ficou bem mais densa.
Agora que a massa já está bem homogênea, nós podemos colocar a massa na forma que a gente deixou untada no início do vídeo. Essa massa precisa crescer. Nós vamos deixar ela descansar por alguns minutos. O tempo que você vai deixar de crescimento vai depender do local onde você está. Se a sua cidade for mais quente, provavelmente vai levar menos tempo. Se tiver mais frio, leva um pouco mais. Então você vai ficar de olho. Quando mais ou menos dobrar de tamanho, você pode colocar para assar. É importante que agora nesse processo você já coloque o seu forno para pré-aquecer. Mais ou menos em 180 graus. Depois que a massa crescer, nós vamos assá-la por 35 a 40 minutos. Então, pessoal, aqui o meu pão já cresceu. Agora eu vou levar ele para o forno, que já estava pré-aquecido a 180 graus. E vou assar ele por mais ou menos 35 a 40 minutos. Não liguem essas bolinhas em cima. Isso aconteceu por causa que o pão estava coberto com um pano e acabou grudando um pouquinho.